De que maneira a alegria do Senhor vence a ansiedade? Esse texto mostra para nós duas atitudes que devemos ter na batalha contra a ansiedade, para que nos alegremos no Senhor. Filipenses 4, versos 4 ao 9, que diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Oremos. Amado Deus, que bênção estarmos reunidos em Teu nome, aqui, nessa cidade, nesse lugar. Sabemos que outros irmãos e irmãs em Cristo estão fazendo a mesma coisa, em nosso estado, em nosso país e até em outros lugares do mundo, porque o Senhor nos salvou pela Tua graça. Louvado seja o Senhor por Tua igreja reunida nessa manhã, para aprendermos mais quem Tu és e o Teu querer para cada um de nós. Especialmente pedimos que a Tua palavra nos ensine nessa manhã a maneira como a alegria do Senhor vence esse inimigo que se chama ansiedade. Nos abençoa para a glória do Teu nome, no nome de Jesus nós pedimos. Amém. Podem sentar. Nessa passagem bíblica, Paulo mostra que a ansiedade é um adversário. É um adversário da alegria no Senhor. Logo após fazer a declaração, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, Paulo mostra para nós que tem algo que vai na contramão da alegria do Senhor, que se opõe, que se levanta contra, que na verdade se torna um inimigo da alegria do Senhor. É a ansiedade. Se não agirmos biblicamente, a ansiedade roubará a nossa alegria. Nesse texto, começando no verso 2, você identifica dois ladrões da alegria. No verso 2 e 3, é a desunião, a contenda, como a que existia entre Evódia e Sinti. Roubava a alegria delas e podia roubar a alegria da igreja. E agora, nos versos 4 ao 9, Paulo destaca outro inimigo, outro ladrão da alegria do Senhor, que é a ansiedade. Antes de continuarmos, é importante definirmos ansiedade. E a palavra que Paulo usou aqui, o significado literal dela, nos ajuda a pensarmos sobre o que é essa ansiedade que Paulo está falando. A palavra usada pelo apóstolo aqui significa atraídos para direções diferentes. O termo também tem o sentido de angústia, estreiteza, aperto.
Juntando esses termos, você percebe que quando o apóstolo fala de ansiedade aqui, ele está se referindo a um momento em que a pessoa é atraída para várias direções e se sente como que apertada, angustiada. Ou seja, a ansiedade vai fazer com que andemos inquietos, perturbados, e geralmente o ansioso se queixa de um aperto, às vezes um aperto no peito, sufocante. A ansiedade nos deixa com preocupações, porque ela vai nos atraindo para direções diferentes, que apertam a gente, que desconcentram. Quando o nosso foco deveria ser alegrar-se no Senhor, a ansiedade vem e faz com que nosso coração fique distraído, rumando para várias direções, sendo que essas direções acabam por nos angustiar, nos deixar num caminho sufocante, estreito, apertado. É isso que nós encontramos, por exemplo, em Provérbios 12, 25, a primeira parte, Salomão diz: a ansiedade no coração do homem o abate. O salmista, no Salmo 38, versos 8 e 9, também expressou uma angústia associada a essa ansiedade, quando ele diz: estou aflito e muito quebrantado, dou gemidos pelo desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. O texto bíblico de hoje nos chama a nos alegrarmos do Senhor e não andarmos ansiosos. Perceba que, enquanto a ansiedade dominar o coração, a alegria do Senhor vai ficar fora. O inverso também é verdadeiro. Se a alegria do Senhor predominar, a ansiedade não controlará o nosso coração. Onde uma habita, a outra não terá tanto espaço para reinar. Deus nos mostra em sua palavra que um remédio santo, literalmente santo, contra a ansiedade é focar a nossa vida na alegria do Senhor. Mas isso é prático, não é somente teoria, não é um pensamento positivo, não é autoajuda, é vida cristã. Então, de que maneira a alegria do Senhor ela vence a ansiedade? Paulo mostra para nós aqui duas atitudes necessárias para que a alegria do Senhor substitua a ansiedade. Acompanhe comigo que essas duas maneiras são versos 6 e 7, dedique-se em oração, e versos 8 e 9, concentre-se em pensamentos espirituais. São essas as duas maneiras de combatermos essa ansiedade e vivermos alegres no Senhor. Vamos meditar na primeira maneira. É através da oração que o crente pode vencer a ansiedade. Versos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A alegria do Senhor vencerá a ansiedade quando a gente se dedicar à oração. Logo após ter dito, não ande ansioso, Paulo disse, ore. Na Bíblia, o combate aos inimigos espirituais, a munição também é espiritual.
na Bíblia, a santificação do crente não termina em não faça isso. A santificação do crente é não faça isso e passe a fazer outra coisa. Você substitui aquela influência pecaminosa por uma influência santa. Nesse caso, uma arma contra a ansiedade é a prática da oração. A ansiedade nos ocupa. O problema é que ele ocupa e não resolve o problema. Jesus, falando para os seus discípulos sobre a ansiedade, perguntou: qual de vós, por ansioso que esteja, a sua ansiedade fez o quê? Resolveu qual problema? Vamos ser sinceros, nenhum problema nosso foi solucionado por uma preocupação, por uma ansiedade. O contrário, muitas vezes, diante de um problema, ficamos ansiosos e aumentamos os problemas. Paulo mostra aqui que a oração é um recurso espiritual contra esse inimigo, a ansiedade. A ansiedade é um grande impedimento para vivermos alegres no Senhor. Por isso que você deve reconhecer a ansiedade como uma inimiga espiritual. E, portanto, também deve ser combatida com quais recursos espirituais. A alegria do Senhor tira do nosso coração o foco em preocupações que fazem a gente andar ansiosos. Na Bíblia nós temos exemplos de homens e mulheres que viveram em circunstâncias difíceis, que poderiam ser direcionados e atraídos por várias direções e ficarem em aperto, em angústia, ou seja, ficarem ansiosos, mas eles não foram controlados pela ansiedade. E uma das marcas desses homens, como Daniel e Neemias, era a marca de uma vida de oração. Daniel, em toda aquela circunstância desfavorável que vocês conhecem, na Babilônia, longe do seu povo, do lugar de culto, e ainda sendo pressionado a se conformar a um estilo de vida mundano, mas ele resolve firmemente as resoluções de Daniel. E quando lemos o seu livro, fica muito evidente que Daniel era um crente dedicado em oração. Oração. Ele era firme nas outras coisas, porque certamente ele era firme em oração. E aquelas circunstâncias que poderiam deixar Charles e qualquer um de nós ansiosos, no caso de Daniel, não foi isso que aconteceu. Ele venceu aquelas ansiedades por meio de uma vida concentrada em oração. Um outro exemplo que veio à minha mente é de Neemias. Neemias também está numa circunstância de exílio, longe do seu povo, da sua terra, do lugar de culto, recebe notícias tristes sobre o lugar da adoração em Jerusalém, sobre os seus irmãos judeus, e se entristece, mas ele não cai em angústia. Ele ora ao Senhor, ora para que Deus transforme a situação, e a história você sabe, ele se torna um instrumento de Deus para a solução do problema. Mais uma vez, ali fica claro que o papel da oração foi fundamental. Irmãos, não andar ansioso é um mandamento. A palavra aqui andar se refere a um estilo de vida, a um comportamento constante. Nós estamos inclinados a, em determinados momentos da nossa vida, sermos tomados pela ansiedade e ela governar a nossa vida e passarmos a andar ansiosos. Contra a ansiedade, o apóstolo Paulo prescreve oração. Agora ele não diz somente ore. Você percebe que ele usa sinônimos e
E ele estende o assunto de oração aqui. Observe comigo. Ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo. Como dizia o pastor Timóteo, estudando o texto eu aprendi que em tudo significa tudo. É óbvio, né? Não deixar nada de fora. Não deixar nenhum tipo de preocupação que pode justamente conduzir você para uma direção diferente, de concentrar-se na vontade de Deus, de concentrar-se na confiança do Senhor. Não deixe nenhuma brecha, nenhuma fenda, nenhuma brecha, nada. Tudo que pode se tornar um motivo de ansiedade deve ser um motivo de oração. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. Paulo aconselha que levemos tudo a Deus em oração. O apóstolo Pedro ensinou algo semelhante no capítulo 5, verso 7, sobre ele, Cristo, ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você conhece aquela música que diz assim: ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Falar com Deus sobre tudo o que nos preocupa é um passo importante para vencermos a ansiedade. Paulo usa algumas expressões, ainda se referindo à prática da oração, quando diz: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica. Note comigo, pela oração e pela súplica. Qual a diferença aqui entre orar e suplicar? É interessante que quando usou o termo oração, Paulo se referiu às petições em geral, é um termo mais geral para as nossas petições. Mas quando usou a palavra súplica, ele se refere a necessidades e problemas que nós estamos enfrentando. Como os salmistas que suplicam diante de Deus, pessoas que estão em aflição, passando por momentos de aperto, por grande dificuldade. E ele acrescenta: com ações de graças. Geralmente a ansiedade não deixa a gente ser grato. A ansiedade geralmente faz a gente murmurar, questionar, se inquietar tanto que a gente não vê motivos para agradecer, só vê razões para pedir. No exercício espiritual de orar para vencer a ansiedade, Paulo coloca com ações de graças. Acrescente motivos de agradecimento. Traga à memória o que dá esperança. Lembre-se do que Deus já fez, seja na sua vida, na vida de outros irmãos, na história do povo de Deus. Abasteça a sua mente com testemunhos de quem Ele é, em sua soberania, sabedoria e poder. Ocupe-se em agradecer, de tal maneira que não tenha espaço para a ansiedade. Conta-se que certa vez alguém chegou para o pastor Spurgeon e pediu ajuda a ele. E a pessoa disse: me ajude, um cristão. Disse: me ajude. E ele disse: ore. E a pessoa disse: mas eu não tenho mais nem vontade de orar. Aí Spurgeon respondeu: ore até ter vontade.
instrui, prescreve que para vencer a ansiedade nós temos que agir. E agir em oração, colocando tudo aos pés do Senhor, com oração e súplicas, sempre tendo espaço para agradecimento. Deixe-me contar um testemunho que vem de uma irmã muito querida da nossa igreja. Ela não está mais conosco. Ela está num lugar incomparavelmente melhor. Ela partiu durante a pandemia. Já tinha vários problemas de saúde. No passado, estava viciada a cigarro, fumou bastante. O pulmão dela, 30 anos depois dela ter largado o vício, o pulmão dela já estava ali, estragado pelo cigarro. Então veio a Covid, mesmo vacinada, foi contaminada, hospitalizada, não voltou para casa. Mas graças a Deus foi para a casa do pai. Irmã Antônia, cheia de problemas, dos pés à cabeça, literalmente, problemas físicos, problemas na família. Ela, no lugar que ela morava um filho atrás, um filho à frente, um filho do lado, os problemas dela, tudo em cima dela. Os netos cresceram pequenininho na igreja, ficaram adolescentes e foram embora para o mundo. Cheia de dificuldades, mas ela abria a boca no culto de oração e sempre tinha motivos de agradecimento. Na verdade, eu testemunho para vocês que nesse tempo que eu convivi com a irmã Antônia, eu lembro muito mais ela agradecendo do que lamentando, murmurando ou ansiosa. E sabe o que era uma das marcas da irmã Antônia? E você pode perguntar para qualquer irmão da nossa igreja. Irmã Antônia era uma mulher de oração. Veja o que Paulo diz. O que vai acontecer quando, no lugar de andar ansioso, o crente se dedicar em oração? Verso 7. Vai acontecer é que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A ansiedade perturba, inquieta. A paz de Deus aquieta, tranquiliza. Não é que a circunstância mudou, mas o meu coração mudou. O problema continua lá, mas o meu coração não está mais em direções diferentes e apertado. Está concentrado no meu Deus, através das orações. Percebe que Paulo diz que o que virá de uma vida de oração para combater a ansiedade, o que virá como consequência é a paz de Deus. Nossa parte é orar por tudo. E olha o que Deus promete: conceder a sua paz. Observe comigo que essa paz de Deus tem algumas características maravilhosas. Como é essa paz de Deus? Paulo descreve com algumas características essa paz. Ele diz: essa paz excede todo o entendimento. A ideia é: essa paz foge da compreensão limitada dos homens. É fácil ter paz quando o dinheiro está na conta, quando todo mundo em casa está com saúde, quando tudo vai do jeito que a gente quer, e quando aperta financeiramente, tem menino doente e as coisas parecem que está tudo dando do jeito errado. Existe uma paz para esses momentos. É a paz de Deus. E ela nem tem palavras para se explicar. Ela excede a todo entendimento. Como é que Paulo e Silas cantavam na prisão? Como é que Paulo, preso, escreve uma carta e o tema predominante da carta é alegria? Com certeza
porque era uma alegria, não nas circunstâncias. Inclusive, no capítulo 4, ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Contentamento se aprende, é um exercício espiritual. A paz de Deus tem essa característica, ela excede a todo entendimento. Outra característica, o que é que a paz de Deus vai fazer? Verso 7, no final, guardará. Guardará o quê? O vosso coração. Coração ansioso, para lá, para cá, concentrado nisso, naquilo. A paz de Deus guardará o vosso coração. E a vossa mente em Cristo Jesus. Pensamentos de preocupação, sentimentos perturbadores dividem a mente, atribulam o coração. A oração concentrada no Senhor tem como promessa ser concedida a paz de Deus, e essa paz coloca o nosso coração no lugar certo. Coloca o nosso coração e a nossa mente onde? Resposta: em Cristo Jesus. Às vezes eu me pego ansioso, e nessas vezes eu percebo onde é que estava o meu coração. Com certeza não estava tão concentrado em Cristo como deveria, e por isso outra coisa tomou o lugar de Cristo, dominou, preencheu. A paz de Deus é o que a Bíblia promete que nós podemos ter, irmãos, contra a ansiedade, através da prática da oração. Veja, Deus não prometeu necessariamente mudar a situação, solucionar o problema de imediato, mas Ele prometeu prover recursos para você atravessar o problema com paz. Com a paz de Deus. Em primeiro lugar, notamos aqui que para não andarmos ansiosos, mas vivermos alegres no Senhor, nós precisamos nos dedicar. Nos dedicar em oração. A ansiedade rouba a alegria, tira a nossa paz. Já uma vida na dependência do Senhor, em oração, com gratidão, vai ser um convite para a paz de Deus entrar e reinar, morar em nosso coração. A segunda maneira que Paulo diz que nós devemos agir, observe que não é uma questão meramente teórica, é de atitude. Além de orar dessa maneira, Paulo diz que é preciso também nos concentrar em ocupações espirituais. O foco aqui são os pensamentos. Veja, versos 8 e 9. Precisamos vencer a ansiedade e nos alegrarmos no Senhor, concentrados naquilo que vai nos fazer progredir espiritualmente. Versos 8 e 9, que dizem: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. A alegria do Senhor vence a ansiedade. Quando? Quando nos ocupamos com pensamentos espirituais. Ansiedade e ocupação da mente estão muito interligados. Durante
nesses momentos difíceis da pandemia, eu vi muitos crentes em Cristo se ocuparem mais com os dados de taxa de transmissão, leitos ocupados e número de óbitos, do que leitura bíblica, memorização e assistência aos cultos, mesmo sendo eles virtuais. Durante a pandemia eu vi crentes especialistas em Covid, mas muito fracos no conhecimento e na prática das Escrituras. Durante a pandemia, muitos crentes andaram ansiosos. E eu posso dizer que a experiência que eu vi entre nós lá, os mais ansiosos, geralmente eram os que mais ocupavam a mente com os noticiários da pandemia. O pastor está sabendo de quê? E a pessoa dava para mim uma atualização de tudo que estava acontecendo. Não por acaso essa mesma pessoa confessava que andava muito perturbada, muito angustiada, muito ansiosa. Quantas pessoas nós tivemos que aconselhar? Desligue esse rádio. Eu conversei com alguns e disse: me diga como é que tem sido o seu dia a dia. A pessoa começava a dizer: não, eu acordo, faço isso, faço aquilo. E aí? Eu disse: não, aí liga o rádio. Aí liga o rádio e escuta o quê? Aí fica escutando. Pastor, é desgraça atrás de desgraça. Internet, somente se abastecendo com esse tipo de notícia. E a pessoa ao mesmo tempo dizendo que está angustiada, apreensiva e muito ansiosa. Um dos problemas ali ficava fácil de observar. Era o que a pessoa estava ocupando o seu pensamento. E o problema era ainda maior, quando essa mesma pessoa você perguntava assim: está fazendo sua leitura bíblica diária ou não? Não estou. Então perceba que a mente não ficou desocupada. O problema é que no lugar de estar ocupando com a palavra de Deus, estava sendo controlada, consumida por esse tipo de noticiário. Para vencermos a ansiedade, Paulo diz que, além da oração, nós precisamos também focar nossos pensamentos em alguns alvos. E então ele lista para nós algumas das coisas que devem ocupar o nosso pensamento. Paulo mostra uma lista extensa, que para não continuar a citar vários elementos, ele faz um resumo. Ou ele diz uma frase que diz: olha, as demais coisas siga esse princípio. Se tem alguma virtude, se tem algum louvor, seja isso. Mas note comigo o que está na lista do que deve ocupar o meu pensamento. Primeiro, ele cita tudo o que é verdadeiro. Tudo o que é verdadeiro. Nós sabemos que o nosso Deus é a verdade e toda verdade procede dele. Onde é que eu me abasteço com tudo o que é verdadeiro? Na palavra de Deus. No conhecimento do meu Deus. Eu me aprofundo em tudo o que é verdadeiro. Ainda falando sobre pandemia, uma das coisas que também foi instrumento para perturbar muita gente foram as fake news. Notícias fabricadas. Muitas notícias falsas. Muita mentira. Tudo o que é verdadeiro. Segundo, na lista de Paulo diz: tudo o que é respeitável. Tudo que é respeitável, tudo que é justo. Ou seja, aquilo que é digno de respeito, que é correto.
posso confessar, às vezes gastamos muito tempo por besteira. Besteira. Às vezes caímos na cilada de que é só para entretenimento, mas aí o entretenimento vira rotina. E essa rotina vai moldando o nosso caráter. Aí a gente começa a aparecer com um palavreado, que não é um palavreado que tem a ver com o que é respeitável, com o que é justo. Nós começamos a nos adequar a um estilo de vida que é mundano. E a gente sem precisar sair de casa. Muitas vezes por músicas, sites, alguns tipos de seriados, filmes, que só tem uma cara de entretenimento, mas com sutileza vai inserindo na gente coisas que não são justas, que não são respeitáveis, e a gente vai assumindo um padrão, às vezes até de modo inconsciente, que não se conforma à imagem de Cristo. Por quê? Porque nós estamos ocupando o pensamento com coisas que não são respeitáveis, não são justas. Segue a lista. Qual é o próximo item? Podem responder. Tudo que é puro. Pensamentos puros para produzir pessoas puras. Pensamentos sujos vão conduzir e formar pessoas com mentalidade e também condutas sujas. Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Perceba que esse trio, pureza, amabilidade e boa fama, podem ter uma só palavra: santificação. Aquelas coisas que vão convergir para a nossa santificação. Então, no lugar de ocupar nossa mente com coisas que vão prejudicar a nossa santificação, vamos ser seletos, vamos ser criteriosos. Esse que está dizendo, o crente é o tipo de pessoa que tem que ser criteriosa. Não é verdade? O que é que deve ocupar sua mente? É paulista. Então eu não devo ser desleixado nas minhas ocupações. Eu devo planejar. E às vezes eu fico pensando, eu tenho que planejar até meu tempo de distração, de lazer. Isso, pastor, é chato. Eu já não quero sair daquela agenda. Eu sei, mas eu estou me referindo assim. Cuidado, porque quando você baixa a guarda, eu só vou para ali, dar um passeio. Vai para onde? Vai para onde? Para ouvir quem? Para ficar no meio de qual tipo de influência? Entende o que eu estou falando? Aí onde está o perigo? Estou de férias. Aí parece que tirou férias de vida cristã. Muito cuidado, justamente nesses momentos. Eu já estou bastante atarefado, sirvo na igreja em várias áreas, diariamente ou constantemente eu estou ali tratando de coisas diretamente espirituais. Chegou a hora de descansar. Como assim? Aí a pessoa baixa a guarda e começa a deixar que algumas influências prejudiciais tomem conta da sua vida. Paulo continua a lista e, como eu disse, para não continuar citando alguns outros itens, ele coloca uma frase com o princípio, para nortear suas escolhas para ocupar o pensamento. Qual é o princípio? Final do verso 8. Final do verso 8. Se alguma, pode ler, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o nosso pensamento. Se alguma virtude há. Quando se fala de algo que é virtuoso,
A ideia é, se é virtuoso, claro, do ponto de vista de Deus, porque hoje tudo é levado ao relativismo, né? Pode ser virtuoso para você, mas não é para mim, e vice-versa. Não. De acordo com as Escrituras, o que é virtude? Se há alguma virtude. Então aqui a ideia é recomendável? É recomendável a outro cristão? Ou seja, você que está pensando em ocupar a mente com determinada coisa, pessoa, lugar, você recomendaria isso para outro cristão, pensando no crescimento espiritual dele? Se for virtuoso e você está desejando o crescimento do seu irmão e irmã, então você recomenda. Sabe quando a gente lê um livro, um bom livro, e a gente já sai recomendando, porque ele serviu para a nossa edificação e nós queremos que outros sejam também edificados. Sabe quando nós nos deleitamos em algo que ajuda a prosseguirmos mais avante, ali tem virtude, naquilo há virtude, e é aquilo que nós temos entusiasmo para recomendar para os outros, desejando que eles também cresçam no Senhor. Ansiedade, irmãos. A ansiedade rouba a alegria. Alegres no Senhor, nós devemos viver concentrados em oração e concentrados em pensamentos espirituais. Verso 9, o final do texto que nós estamos meditando. Veja como Paulo conclui essa sessão. Ele diz: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Na minha Bíblia eu sublinhei aqui: o Deus da paz será convosco. Quando estava falando especificamente da oração e prometeu que uma vida de oração, o Senhor promete o quê? Verso 7: a paz de Deus. Agora somos lembrados que quem está conosco, quando nos concentramos em pensamentos das coisas lá do alto, quem estará conosco? O Deus da paz. Veja essas duas expressões: paz de Deus e Deus da paz. Numa hora, Paulo lembra para nós: você pode receber a paz dada por Deus. Que bênção! E isso será fruto da sua vida de oração. Agora, Paulo lembra para nós: concentre-se em tudo que é virtuoso e que tem louvor. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que vai acontecer? O Deus da paz estará conosco. No momento, ele lembra para nós que o nosso Deus nos dá paz. E agora ele lembra para nós que o nosso Deus é paz. Que a sua pessoa, em sua natureza, existe paz. A paz com Deus é a paz com Deus que, por meio de Cristo, reconcilia um pecador que creu. E Paulo diz: agora ele tem paz com Deus. Antes ele tinha inimizade. A paz de Deus reconcilia o pecador com ele mesmo através de Cristo. A paz de Deus aquieta o coração ansioso e lhe dá paz em meio aos problemas. E o Deus de paz, ou o Deus da paz, está com aqueles que o procuram desse jeito, como Paulo descreveu aqui. Então, sabe o que é que eu tenho? Eu tenho um Deus da paz, que também é o Deus que me dá da sua paz. Amém? Por que andar tão ansioso, se o meu Deus é o Deus da paz e que concede da sua paz para mim?
verso 9, em outras palavras, está dizendo: continue vivendo na palavra. Perceba, Paulo termina com uma série de exortações. O que você aprendeu, o que você recebeu, o que você ouviu, o que você viu. Aprendeu, houve ensino. Houve ensino. Recebeu. Ouvistes. E qual foi o último que ele citou? Vistes em mim. Irmãos, que não seja aquela regra, né? Faça o que eu faço, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. No padrão cristão o que eu disser é o que você também deve ver em mim. O que você aprendeu, o que você recebeu, o que você ouviu, e Paulo diz: o que vocês viram em mim. Olha a importância da comunhão cristã contra a ansiedade. A ansiedade tende a puxar a gente para uma depressão e isolamento. O Senhor mostra que temos que continuar juntos, aprendendo, ouvindo e vendo testemunhos de cristãos que são modelos, para a gente olhar para ele e dizer: isso também eu vou praticar. Veja que o apóstolo Paulo, preso em Roma, aconselha essa igreja a não andar ansioso. E eles têm que fazer duas coisas. Quais são? Dedicar-se em oração e em pensamentos espirituais. Irmãos, tudo isso em tempos difíceis, como aqueles que Paulo estava vivendo. O que é que acontece em tempos de crise? Tem muitas reações distintas, não é, na igreja, aos tempos de crise. Durante a pandemia, eu vi irmãos muito angustiados, muito ansiosos. E durante a mesma pandemia, eu vi irmãos muito alegres, contando quantas oportunidades surgiram de evangelizar. Contando como algumas coisas que eles oraram que acontecesse durante tanto tempo, sem pandemia, Deus fez. Quando? Durante a pandemia. Eu posso contar para vocês que através daqueles devocionais, Luz para o Caminho, que de início foi um irmão da igreja, quando começou a pandemia, e no meu computador eu anotei assim, ele chegou e disse: pastor, seria bom, como o senhor vai, todo mundo está isolado, o Senhor ficar mandando umas mensagens em áudio para os irmãos. Tem um grupo da igreja, eu fico mandando umas mensagens em áudio. No início era palavra pastoral, só para os irmãos, para aquela congregação. Foi assim que começou, até que foi tomando uma proporção de enviar. Alguns irmãos enviavam a palavra pastoral para outras pessoas. E se tornou, que muitos de vocês conhecem, um devocional chamado Luz para o Caminho. Deixa eu dizer, durante a pandemia, e por meio desses devocionais, eu preguei o Evangelho para alguns primos meus, que durante esses 20 anos de minha vida cristã, nunca tinham escutado o Evangelho através da minha pessoa. E praticamente vieram a mim, virtualmente, vieram a mim, querendo ouvir a palavra de Deus. Fora os testemunhos que eu tenho escutado, por exemplo, quando venho para algumas igrejas como essa, os irmãos falam para nós de como tem compartilhado esse recurso, e muitas pessoas têm escutado a palavra de Deus. Tempos de crise também são tempos de oportunidade de crescer mais. Como é que pode? A mesma pandemia fez alguns entrar em depressão e fez outros
saírem mais maduros na fé. O mesmo problema. Para concluir, irmãos, vamos ao Salmo 119. Vamos ler os versos 105 ao 112. Nesses versos, o salmista, ele testemunha o que ele fez com a palavra de Deus. E em meio a dificuldades. Salmo 119, versos 105 ao 112. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento em guardar os teus retos juízos. Estou o quê? Perceba, durante a aflição, ele está aumentando o compromisso dele com Deus. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e está aflito e quer aprender. Está aflito e quer aprender. Verso. Qual é o próximo verso? 109. Estou de contínuo em perigo de vida. No caso dele não é um vírus, mas pelo que diz aqui, ele diz: a qualquer momento eu posso morrer por causa dos meus inimigos. E o que é que ele faz? Posso morrer amanhã. O que é que ele faz? Quer aprender mais. Lembra que Paulo, sabendo que daquela última prisão ele não saía mais, ia ser oferecido como libação? Sabe o que chama a minha atenção, pastor? Paulo, sabendo que daqui a pouco ele vai ser morto, ele diz: traga a capa. Era frio, vai chegar o inverno, ele está numa prisão, vai ficar mais frio ainda. Traga a capa e os livros. Pode ser que eu morra essa semana. Isso, o que é que eu vou fazer? Vou ler e meditar na palavra de Deus. Se for a última semana de vida, pode ser a última semana para aprender mais de Deus aqui. Que perspectiva, hein, irmãos? Verso 109. Estou em contínuo em perigo de vida. Todavia, não me esqueço da tua lei. Percebe que ele não está dominado pelo problema, não está ansioso no sentido assim de ser controlado pela aflição. Verso 110. Armam ciladas contra mim os ímpios, contudo não me desvio dos teus preceitos. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constitui o prazer do coração. E aí ele termina esse trecho: induzo o coração a guardar os teus decretos para sempre, até o fim. Hoje em dia se fala muito em otimismo para encarar a vida. O otimismo que eu mais preciso é a alegria do Senhor. Alguém disse: a preocupação é como uma cadeira de balanço. Lá no pastor tem uma, né? É bom demais. Cadeira de balanço. A preocupação é como uma cadeira de balanço. Mantém você ocupado, porém não leva você a lugar nenhum. Meus irmãos, muito do que causa ansiedade em nossos corações é falta de oração e falta de concentrar nossos pensamentos nas coisas lá do alto. Façamos como o salmista, procuremos e habite ricamente a palavra de Deus em nosso coração, de modo que problemas vêm, problemas às vezes permanecem, mas o nosso coração está quieto, porque Deus, que é o Deus da paz, nos deu paz. Vamos orar. Grandioso e altíssimo Deus, somos gratos por tua palavra, rica palavra,
cheia de tesouros espirituais, para dia após dia ficarmos ricos espiritualmente. Senhor, continue abençoando esse teu povo que se reúne aqui. Senhor, tu sabes as aflições de cada um, e nós sabemos, como ouvimos em tua palavra, que o Senhor cuida, e o Senhor nos dá paz, alegria, para não sermos controlados por nenhuma ansiedade. Bendito seja o nome do Senhor, em nome do teu Filho, o nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.